Jesus toca num assunto que ele fica assim: eu louvo o Pai, porque escondestes das pessoas abastadas e revelaste aos pequeninos. Primeiro, nós temos que entender o que ele está querendo dizer com rico e abastado e pequenino. Se nós não entendemos o que é isso, nós não vamos entender o que Jesus está falando. Rico e abastado, naquela época, eram aquelas pessoas que estavam cheias de si, que sabiam de tudo, que eram mestres na lei, que não precisavam de ensinar mais nada. Para quê? Então, esses eram os ricos e os abastados. Então, Jesus estava se referindo a isso. Não está se referindo à quantidade de dinheiro ou poder que a pessoa tem, não. Porque muitas pessoas têm dinheiro e têm poder, mas sabem usar aquele dinheiro e aquele poder. Então, Jesus está justificando aquelas pessoas que estão cheias de si, cheias de vento. Não é? Como eu disse na minha crônica aí no jornalzinho, cheia de vento. É isso. E depois, o que é pequenino? Pequenino é aquelas pessoas que aceitam aprender. Porque tem pessoa que não aceita. Tem pessoa que é pequenino diante de Deus, burro feito uma porta, mas não quer aprender. Então, não é que Deus escondeu daquelas pessoas isso não, e nem revelou para ninguém, mas nós é que não queremos a graça de Deus, e aquelas pessoas que estão aptas a isso querem. É isso que Jesus quis dizer. Então, a gente chega naquele apogeu das coisas. Eu sei. Sabe? Se você sabe, então não tem que aprender mais nada. A pessoa vive naquela ânsia de poder, de saber. E esquece que a origem de toda a sabedoria é Deus. Ele esquece de Deus. Deus passa a não ter como comunicar com as pessoas. Então, esse ponto central do Evangelho de hoje é muito simples. Se a gente está cheio de vento, nós não vamos ter lugar para entender a linguagem do divino. Que a linguagem é como se nós estivéssemos falando com outra língua. Se a gente não estiver apto a entender aquilo ali, nós não vamos conseguir. Então, Jesus nos explica muito claramente: eu louvo a ti, ó Pai, porque escondestes daquelas pessoas aquilo que é divino e revelastes aos pequeninos. Quer dizer, revelaste aquelas pessoas que são aptas a receber. O maior de todos os santos é aquele que sabe escutar a palavra de Deus. Não é aquela palavra que está escrita na Bíblia, não. É escutar naquele momento que Deus fala: eu quero falar com você. Eu quero entender você. Quais são os seus problemas? Essa pessoa vira santo porque ela está toda direcionada a escutar o divino. A linguagem do divino não é a nossa. Não é português, não é francês, não é inglês, não é alemão, não é nada. A linguagem do divino é aquela linguagem própria da graça de Deus. E essa Deus quis revelar aos pequeninos. O pequenino pode ser uma pessoa abastada, cheia de dinheiro, mas ele está apto a receber aqueles alertas de Deus. Eu, quando era criança, no meu quarto, tinha um quadro onde tinha um anjo e uma criança atravessando uma ponte, e aquele anjo tomando conta daquela criança na ponte. Uma vez eu perguntei à minha mãe: a ponte está quebrada? Ela falou: por quê?
porque está precisando de um anjo atrás. Minha mãe respondeu, a ponte está sempre quebrada. Quer dizer, esse limiar entre a linguagem do divino e a linguagem humana, ela tem sempre um abismo, está sempre quebrada entre nós. Se a gente não estiver apto a responder Deus, a conversar com Deus, vocês podem virar ministro da Eucaristia, vocês podem virar teólogos, vocês podem virar padres, freiras, cardeais, papas, mas não tem essa conversa com Deus. Nós temos que estar sempre abertos a essa conversa com Deus. É isso que Jesus quis falar no Evangelho de hoje. É muito simples, basta olhar. Eu louvo a Ti, ó Pai, porque escondestes dos grandes, né, essas coisas, e revelaste aos pequeninos. Quer dizer, escondeste aquelas pessoas que estão cheias de vento, e revelar-se aquela pessoa que está com fome de alguma coisa. Está com fome de entender qual é a linguagem de Deus, qual é a linguagem do divino. Porque senão nós vamos passar a vida fazendo traduções erradas. A gente faz traduções erradas das coisas de Deus. Às vezes a gente acha que Deus está falando conosco e não é. Mas quem entende realmente como é que Deus transmite para nós, dificilmente se engana. Dificilmente, tá bom? Então fica o meu recadinho de hoje, que é muito simples, mas ó, tem que prestar atenção.